esse percurso tão bonito. E passo a palavra imediatamente a Jairo Carioca. Jairo é psicanalista, poeta e pesquisador do LGSEX. É isso, Jairo? Isso, UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Jairo. isso. Obrigado. É difícil falar depois do Paulo e da Andréia, eu já até cortei algumas falas minhas aqui, para não ser redundante. Obrigado, bom dia a todos, todas e todes. É um prazer imenso poder estar aqui. Eu represento o Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades, LGSEX, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Carlos Eduardo falou assim: eu te aviso como? Eu falei: fala poeta, porque eu adoro essa palavra poesia. A poesia ela é transgressora e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né. Eu quero falar a partir de 2 lugares, né. Eu trouxe aqui o Fausto de Goethe, livro que Freud gostava tanto, né, e também sou teólogo, né. Minha primeira graduação é em teologia, então quero falar um pouco a partir da antropologia veterotestamentária, para a gente conhecer um pouco essas conceituações. É um prazer imenso poder estar aqui, conhecer o Carlos Eduardo a partir de um coletivo, né, faço parte dos Psicanalistas Unidos pela Democracia, né, você pode ver minha bandeira aqui que agora me deu gosto de colocar a bandeira de volta, né, essa que tinha sido sequestrada desde 2016, mas nós conseguimos reaver a nossa bandeira e fazemos parte desde então, né, Carlos, desse coletivo, que são os psicanalistas unidos pela democracia, afinal de contas, é a psicanálise, né, um instrumento das subjetividades. Se não há subjetividade, não há porquê a psicanálise existir. Então, a implicação do psicanalista estar dentro desse, né, entender esse movimento. Eu gostei muito da fala da Andréia, aliás, as falas estão se casando perfeitamente, né, e quando você termina exatamente onde eu vou começar. A questão, né, eu dei o tema aqui do meu encontro de: "Quando me perguntarem a profissão, eu terei de responder: 'Diabo aposentado'". Essa é uma fala de um texto do Rubem Alves, né, autor que eu gosto tanto, e aí ele fala disso, do encontro que ele teve com e o diabo muito triste, em depressão, né, e falou com ele, né: "O que que aconteceu, diabo?" Ele falou: "Olha, quando me perguntarem a profissão, eu terei de responder: 'Diabo aposentado', porque o mundo está mais perverso do que eu". Então é sobre isso que eu quero falar, desse mundo perverso. Em 2018, a Anitta, ela abre, né, o seu ela abre o seu canal para poder responder a pergunta de fãs, seguidores do Twitter, e claro, né, entre as várias perguntas, muitos fizeram que estavam interessados em saber se o sucesso dela era fruto de um pacto com o demônio. Está registrado lá em 2018, né. E é interessante que essa é a pergunta que também se fez a Xuxa, que também se fez a Madonna, é a pergunta que sempre se faz a alguma pessoa que, de alguma forma, consegue obter algum sucesso na sua profissão, na sua arte, naquilo que faz, né, um sucesso, sobrenatural, um sucesso inesperado, né. E aí a Anitta responde: "Sim, sim, claro, eu fiz isso lá em 2018. Eu fiz um pacto com o diabo, vendi minha alma para ele vai vir me buscar daqui a 10 anos, mas ó, vai ser igual o Supernatural, ele vai vir com vários cachorros, por isso eu estou aproveitando rapidinho o máximo que eu posso aproveitar". Isso gerou uma polêmica tão grande que acabou saindo até no jornal o Globo, né, Anitta vende alma para o diabo, aquela coisa toda que os jornais gostam de especular, né. Eu particularmente já vivo há tanto tempo no inferno, desde 2016, que cérebro quando me vê balança o rabo. Então é sobre esse lugar, né, esse lugar que a gente transita, e que a Andréia falou tão bem, né, Freud se interessava muito por esses lugares. Tanto é que já com quase 70 e poucos anos de idade, ele foi convidado para escrever um prefácio de uma revista na Rússia que era só sobre paranormalidade. E o Freud chegou a escrever que se ele não tivesse tão velho, não tivesse dedicado tanto tempo à psicanálise, seria um outro tema que ele se dedicaria com tamanho afinco, sobre as questões, né, da sobrenaturalidade. Não no sentido, da própria coisa sobrenatural, porque de sobrenatural não tem nada disso, mas de como as subjetividades, né, de como as pessoas, se relacionam com esse aspecto. Então, o que leva
o que sempre leva as pessoas a esse retorno do tema faustino, e não cessa de inquietar poetas, pensadores e o público leigo em geral. O que tanto nos fascina nesse tema sobre possessões demoníacas, mesmo correndo o risco de simplificar e empobrecer aí a significação viva do mito da venda da alma imortal, né? Vamos tentar pensar esse tema recorrente e inquietante, e aí eu parabenizo os autores deste evento em escolherem esse que, dos temas freudianos, das cartas freudianas, é um dos temas ainda desconhecido por muitos, que é sobre a neurose demoníaca do século XVII. Né? Freud escreve sobre isso lá em 1923, e ele diz que normalmente o diabo oferece em troca da alma imortal muitas coisas apreciadas pelos homens, riquezas, forças sobrenaturais, poderes artísticos e principalmente o gozo. Esse tema é um tema presente em diversas narrativas mitêmicas, né? Basta ver, por exemplo, dentro dos mitos nórdicos, você tem ali o caso do Anel dos Nibelungos, que é um dos temas mais antigos, onde aparece o dragão Fafnir, né? Onde aparece ali, de uma certa forma, a venda da alma a partir de uma riqueza, que no caso ali o diabo em questão é o próprio demônio. E aí você tem a lenda de Beowulf e várias lendas que vão trabalhar essa coisa de negociar com o diabo para ter poderes, para ter riqueza, para alguma coisa nessa questão. Não é diferente também nesse caso que Freud vai se debruçar, né? O Christopher Heisman, após a morte de seu pai, em 1668, se encontra deprimido e melancólico, e aí ele faz um pacto com o diabo para que o diabo fosse o substituto de seu pai. E nesse caso, né, ele foi primeiramente descrito pela igreja como sendo um caso de exorcismo bem-sucedido. E depois vai ser descrito por Freud como um caso de neurose demoníaca. Depois de Platão, e aí a coisa toda é Platão, né? A gente sempre se esbarra no Platão nessas temáticas, a alma se torna imortal. E olha, só esse tema aqui já merecia um seminário aí para poder entender, compreender como a alma se torna imortal depois de Platão. Como assim? A alma não era imortal antes de Platão? Né? E é interessante a gente observar como, por exemplo, o próprio Aristóteles e os demais filósofos vão se debruçar a partir desse tema. A verdade é que a alma só se torna imortal a partir de Platão. E essa se torna o bem supremo, inclusive, do homem, sendo ela não um estado de fato, mas um momento diferenciador que conduz à existência a maior intensidade. Não dá para a gente falar de temas como racismo, não dá para a gente falar de temas como misoginia, não dá para a gente falar dessas pautas tão necessárias na atualidade sem a gente ir lá para os filósofos primeiros, né? Você só compreende o ódio à mulher, você só compreende as bases do patriarcado quando você se debruça nos escritos de Aristóteles, sobre a questão da funcionalidade do corpo, a própria inexistência do corpo feminino, no corpo feminino de um órgão, né? O sentenciamento que Aristóteles faz a partir do biologicismo do corpo. Então, inclusive, esse tema está muito bem debruçado no livro da Gerda Lerner, A História do Patriarcado, quando ela vai se debruçar em como a filosofia aristotélica fortalece os pressupostos patriarcais. Da mesma forma, a gente não consegue compreender racismo se a gente não se debruçar em Platão, porque se a alma se torna imortal, não é a alma de qualquer pessoa, mas a alma do europeu. É por isso que o racismo, né, por isso que a escravidão se torna, então, algo recebe uma legibilidade da igreja, porque o negro é aquele que não tem alma. Né? A igreja vai dizer que o índio é uma folha em branco e o negro não tem alma. Então, se não tem alma, ele passa a ser, então, ele não passa a ser um sujeito. Então, a partir de Platão, só é, de fato, um sujeito em potencial aquele que tem uma alma. Aquele que tem uma alma. Então, entender esses aspectos, né, é que a gente vai começar a compreender que o sujeito tem alguma coisa nele que é imortal e, por conta disso, de extremo valor, porque é alguma coisa que suplanta a própria existência. Né? A venda da imortalidade, então, seria a resposta às fraquezas mundanas e, para Platão, inclusive, considerada inautêntica. Veja que esse aspecto da venda da alma, o próprio Platão vai se debruçar sobre ele. Lá na República, o Platão vai falar que o sujeito não pode vender a sua alma, que essa é uma venda inautêntica,
Porque você não pode, como algo finito, se debruçar sobre algo que é infinito e negociar sobre isso. Então, nesse aspecto da filosofia, o próprio tratado do Christopher é um tratado inautêntico, portanto, não tem valor. E aí você entra em todo o discurso jurídico que vai estar presente, inclusive, lá em Agostinho. Quando a gente vai estudar filosofia do direito, Agostinho é um desses que vai trabalhar, né, essa temática, por exemplo, na Cidade de Deus, Cidade dos Homens, num dos seus livros clássicos, ele vai trabalhar sobre essa questão do que é perene e daquilo que é mortal, daquilo que é a cidade de Deus, eterno, imutável, e daquilo que é a cidade dos homens. E que uma coisa não incide sobre a outra. Embora Deus possa incidir sobre a cidade dos homens, os homens não podem incidir sobre a cidade, sobre aquilo que transcende a sua própria existência. Então, o que se tem aqui é uma inautenticação jurídica a partir de algo que o sujeito não pode negociar. Então, você tem uma incapacidade aqui, metafísica, de renúncia a si mesmo. Uma incapacidade de se desvencilhar do material vivo da existência humana, o que levaria, então, a um encadeamento servil do espírito à vida. Poderes demoníacos se encontram em todas as expressões religiosas de todas as épocas e em todos os lugares. E sempre o diabo é associado àquilo que está à margem. Sempre o diabo é associado àquilo que está na exclusão. E nesse aspecto, queridos e queridas, nem o Exu escapa, nem a Umbanda escapa, né? Porque o Exu é exatamente essa corporificação, né? Esse mitema, onde a mistura do que é bom e do que é ruim, do pecado, da santidade, da alegria, da tristeza, do remédio, do veneno, né, está presente, encarna. Então você tem o Exu, por exemplo, associado ao carnaval, associado às festas, às artes, e até mesmo a questão do lixo moral. Olha que interessante. Quando a gente debruça na teologia umbandista, você tem essa questão também do lixo moral. O que seria o lixo moral? O resto da sociedade que ninguém quer, o que está à margem, que também é associado ao Exu. E é interessante que o que você vê na figura do Exu não é a figura da oposição, mas a figura da dialética, daquilo que talvez mais próximo está do que Lacan vai chamar de amor-ódio, que não é amor e ódio, mas uma coisa amalgamada. Então não é o bem versus o mal, mas algo que está amalgamado. E nesse aspecto, a gente vai para a teologia veterotestamentária, e olha que salada que eu estou fazendo, onde você tem na teologia veterotestamentária o diabo como personificação do próprio Deus. E aí a gente vai falar, né? Eu até dei uma pinceladazinha no vídeo que o Carlos colocou lá no grupo, o lado diabólico de Deus. O lado diabólico de Deus. E o Paulo Vidal, ele começa exatamente falando desse diabolos, né? Esse lado diabólico. O que seria o lado diabólico de Deus? Quando a gente fala de teologia veterotestamentária, nós estamos falando do núcleo duro da teologia. O que seria a teologia veterotestamentária? Seria aquela teologia produzida antes do contato dos judeus com as civilizações mesopotâmicas, né? Antes do contato dos judeus com os cirofenícios. Então, a gente vai falar do Hexateuco. O que é o Hexateuco? Os 6 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. Algumas pessoas falam Pentateuco, mas numa teologia do método crítico, que é a teologia que eu utilizo, né, a partir da hermenêutica de Gadamer, Paul Ricoeur, de toda essa galera que pensa a teologia a partir de um método crítico e textual, você tem o núcleo duro com o Hexateuco. Por que o Hexateuco é o núcleo duro? Porque depois do livro de Josué, você tem textos que vão ser produzidos a partir do cativeiro cirofenício. Então muda. Se pudéssemos dividir o Antigo Testamento em 2 aspectos, em 2 blocos, nós teríamos, do lado, o Hexateuco, antes do cativeiro cirofenício, e depois todos os outros livros produzidos pós-cativeiro cirofenício. Por que muda isso? Porque com o advento, né, com a constância dos judeus com os cirofenícios, começa a surgir ali, a partir do zoroatrismo, uma personificação do mal. Então, o lado do mal, né, é dividido. Então, se do lado a gente tem o bem, do outro lado. Então, passa a surgir ali uma espécie de uma oposição. É por isso que você vai pegar... É difícil ler. Por que é importante a gente falar isso? Porque a gente está vivendo uma fase de fundamentalismo religioso. E a base do fundamentalismo é a leitura literal da Bíblia. É pegar a Bíblia e ler de forma literal. E isso tem uma complicação, de diversos aspectos. Porque se de um lado você tem
um texto que está dentro de um recorte histórico-cultural, você precisa respeitar esse recorte histórico-cultural. Então, antes do cativeiro sírio-fenício, não havia conceituação de oposição entre as forças, porque antes do cativeiro sírio-fenício, e o Freud vai trabalhar isso muito bem, né? É um tema fantástico, porque o Freud vai invocar. Freud é judeu, conhecia muito bem o hebraico, conhecia muito bem os textos judaicos, e o Freud vai invocar aquilo que é Deus dentro da narrativa judaica, que é o quê? Eros. Deus é Eros. Deus é vida, né? E, inclusive, tem uma parte do Fausto de Goethe, da poesia, que o Freud vai invocar, que é lá no texto de Mefistófeles, quando Mefistófeles, que é o diabo, diz assim: da terra, da água e mais dos ares, brotam germes aos milhares, no seco, frio, úmido e quente. Se não me fosse a chama reservada, já não me restaria nada. E aí o Freud ele vai escrever o seguinte: a energia da natureza em procriar, esta sim é o adversário do diabo, ou seja, não é o sagrado, é Eros, é a vida. Lá na teologia veterotestamentária, e eu estou utilizando aqui um dos grandes expoentes teólogos, né, da teologia veterotestamentária, principalmente da antropologia do Antigo Testamento, que é Hans Walter Rolf, ele vai dizer o seguinte, ó, na passagem de Isaías, né, quando Isaías fala assim, na oração de Ezequias em Isaías, ele diz assim, ó, o mundo inferior não te confessa mais. Olha o que o diabo está falando, que se não houvesse o mundo inferior, aqui Mefistófeles, se não houvesse o mundo inferior, para mim não me restaria mais nada. E aí Isaías, na oração de Ezequias, ele diz assim, o mundo inferior não te confessa mais, e a morte, ela ainda te exalta? Os que desceram para a cova não esperam mais na tua fidelidade. Só quem vive é que te louva, assim como eu hoje o estou fazendo. Então, o antropólogo, o teólogo antropólogo Hans Walter, ele diz o seguinte, no Antigo Testamento, na teologia veterotestamentária, viver significa relacionar, principalmente ter um relacionamento com todos. A morte significa ausência de relacionamento. Isso é morrer. A ausência de relacionamento. Então, Freud ele invoca isso. Freud vai falar sobre, né, em toda a literatura freudiana, você vai ver que o que norteia, né, o que está no núcleo da psicanálise freudiana são os laços. E os laços relacionais, de como fazemos laço. E só existe uma forma de fazer laço, é o afeto. Não existe outra forma de fazer laço. Que é Eros. Eu vou dar continuidade aqui. Então, por exemplo, o caso do pintor Christopher Heisman, de acordo com a própria interpretação da psicanálise freudiana, o pacto com o diabo é estabelecido como substituto do falecimento do pai. Ou seja, daquilo que com ele fazia laço. Aquilo que para ele era a inspiração de seu trabalho. Na morte do pai, ele perde a inspiração. Na morte do pai, ele perde o laço. E o laço com o quê? Com Eros, com a vida. Com isso, que é o germe que procria, o germe que faz a terra germinar, né? Que faz a vida acontecer. Então, esse evento causa grande tristeza e melancolia no pintor, a ponto dele não mais trabalhar ou exercer a sua arte, né? Ora, a poesia ela vai explicar isso, né? A Adélia Prado, a poeta Adélia Prado, ela confessa que, de vez em quando, Deus a castiga. E ela diz assim, olha, de vez em quando Deus me castiga. E aí eu olho para uma pedra e só vejo uma pedra. Isso é um castigo para o poeta. Isso é um castigo para o artista, sabe? Não ter mais esse laço com a vida. E aí, esse evento que causa essa tristeza faz ele perder isso. E aí só existe uma forma dele voltar a pintar, que é o quê? Fazer o pacto com o diabo. O pacto com o diabo é o fim da inatividade. O pacto com o diabo é o retorno àquilo que é o diabolos, aquilo que é o diabólico, aquilo que o Freud vai escrever, inclusive, como o estranho, sabe? E eu vou falar um pouquinho sobre esse estranho daqui a pouco. O manuscrito avaliado por Freud, e a Andrea trabalhou bastante isso, né? Estava lá no monastério de Viena, e está lá como um caso de exorcismo, ou seja... Jairo, desculpa, Jairo, nesse momento, Sim. eu sou o diabo.
Você tem 5 minutos de fala. Quantos? Quantos minutos? Oh, meu Deus, em cinco minutos é o diabo em pessoa. Então, você tem um caso aqui que... Nossa, eu vou ter que correr mais do que o Usain Bolt. Vamos lá. Então, o diabo, ele vem tentá-lo, né? E Cristo vem redimi-lo. Então, você tem aqui forças opositoras. Diabo de um lado, Cristo do outro. Para Freud, não é insólito que um homem contraia pela morte do pai uma depressão melancólica e uma inibição do trabalho. E aí, diante de um amor intenso, ou seja, já estamos aqui falando de um caso de neurose, por isso é uma neurose, né? Que é o amor intenso. Diante do amor intenso, neurótico, dedicado ao pai, a tristeza por ocasião do luto pode muito bem evoluir para uma melancolia mais grave. Deixa eu pular bastante aqui, que eu quero chegar agora no Pacto com o Diabo do século XXI. E me permitam falar sobre isso, porque é disso que eu quero chegar, né? O fascismo vem mostrando a face mais cruel do capitalismo financeiro global e está produzido, em um mundo que se reconfigura para o multipolar, enormes danos vitais e culturais. O poder tornou-se ainda mais concentrado e a realidade tornou-se sinistra no sentido freudiano. O modo de vida habitual, o familiar, tornou-se estranho. O neoliberalismo levou outros males a uma subjetividade idiotizada. Humberto Eco já dizia, né? Nunca os idiotas tiveram tanta voz. Fascinada por um consumo desenfreado, voltado ao individualismo mais extremo e à depressão generalizada, de tal maneira que não se faz mais laço pelo afeto. O laço agora é intermediado pelo capital. É o laço econômico. E aí não temos laço. Nós temos um laço sem nós. A pandemia do bolsonarismo foi um trauma coletivo que desorganizou a vida e as identidades de forma brutal. O discurso maldito rompeu os suportes imaginários e simbólicos que estabilizavam a subjetividade, pregando ódio numa necropolítica que gerou cisões e polarizou o povo brasileiro, produzindo mudança radical nos laços sociais e na sensibilidade pela falta de afetos e pelo desejo intenso do ódio. E o ódio, queridos, é a paixão fundamental usada pelo nazifascismo e pelo neoliberalismo para disciplinar e colonizar o social. Freud, em Por que a Guerra, afirmou que frente ao mal não se trata de opor o bem, mas o amor. O amor é o afeto necessário no sentido de que não pode faltar nas construções da vontade popular ou coletiva, em termos gramsciano, mas não é o amor a identificação à massa que anula as tensões e que leva à destruição do diferente. Lacan, no seminário Mais Ainda, podemos pensar em um novo enfoque do amor, que já não se trata do ilusório ou narcísico, que não quer saber nada da diferença ou da falta, que tende ao uno ou ao fechamento. Ao contrário, é Eros. Eros é um amor político que reconhece o outro e se mostra capaz de construir o comum com esses outros estranhos, com o qual não há nada em comum. Eros é a força que se opõe ao diabo, como escreveu Freud a partir de um poema de Fausto. Eros é exatamente aquilo que nos faz amar no outro o que em mim é estranho. Nos identificamos pela estranheza, que é diferente do nazifascismo, que se identifica pela igualdade. Nos identificamos, o estranho que há em mim se identifica com o estranho que há em você e por isso faz laço. O conflito dentro de uma frente de diferenças, a batalha hegemônica de vozes e o contato com o estranho, ou seja, com o diabo que existe em cada um de nós, converte o conflito em potência para habitar a diferença e construir o comum, permitindo assim sair do individualismo ou do gozo narcísico em que caem as ideologias que afirmam uma identidade dada e fechada, e assim rompendo de vez com o pacto feito com o demônio que tanto nos seduz. Contra, e eu já estou finalizando, contra a sedução enganadora do diabo, o remédio que se faz necessário, já dizia Nietzsche, é o espanto. O espanto é a única coisa capaz de produzir materialidade. E o espanto, ele existe exatamente, ele transita naquilo que é traiçoeiro como afeto. Você nem sabia e já foi amarrado, já foi enlaçado pelo afeto. E é nesse aspecto que encerro com a fala do Jagunço Riobaldo no Grandes Sertões Veredas, que diz o seguinte: as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra montão. E outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Ah, Deus é uma beleza de traiçoeiro. Dá gosto.
A força dele, moço, quando quer, me dá o medo, o pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz na lei do mansinho. E aí acontece o milagre. Obrigado.